Você que está com a Bíblia de papel, abre ela comigo. Nós vamos ficar hoje apenas na carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor do livro, a Bíblia não conta quem escreveu Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé, mas a carta aos Hebreus, abra comigo, capítulo 1, versículo 1. Voltando aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. A Bíblia nos diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Repita comigo: é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Sabe, biblicamente, a cronologia aponta ali mais ou menos 4.000 anos, desde Adão e Eva, ali o Éden até Cristo, e 2.000 anos mais ou menos de Cristo até nós. O que existia antes desses 4.000 anos, não sei, a Bíblia não conta. Meus amigos me falam que eu não posso ser profundo no que a Bíblia rasa e nem rasa no que a Bíblia profunda. Brias, existe extraterrestre? A Bíblia não fala sobre isso, então não sei te responder. Acho que não. Às vezes ia ser divertido se tivesse também. Não sei dizer. A Bíblia não fala, não posso te responder o que a Bíblia não diz. O que aconteceu antes? Dinossauros. Algumas pessoas têm a ideia de que quando Satanás caiu na terra, isso antes ainda do Éden, havia ali dinossauros e matou eles. São todas ideias. A Bíblia não fala, então não podemos dizer. Mas de qualquer maneira, é relevante, segundo Deus, sabe, que nós conheçamos os 4.000 anos antes de Cristo e os 2.000 anos aí depois dele. Não é relevante que a gente saiba o antes disso. Quando chegar no céu, quem sabe ele nos conte, né? Mas, de qualquer forma, durante esses 4.000 anos, Deus falou por meio de profetas, de anjos. Se você lê o Velho Testamento, esses dias meu amigo Gabriel terminou ali o Novo Testamento, já está lendo de novo, mas foi para o Velho, já está pirando nas histórias do Velho. O Gabriel, que se converteu aí há quase 2 anos, está virando já um teólogo, já, né? Está apaixonado pelas Escrituras, mas se você ler o Velho Testamento, você vai ver diversas aparições de anjos, e algumas delas era até uma teofania, o próprio Deus manifestado através de um anjo. Outras era apenas um anjo mesmo, alguém comunicando algo. Então você via muitas aparições, e profetas se levantaram, Samuel, Elias, Isaías, Jeremias e tantos outros. Mas nós vivemos num tempo mais especial que aquele. Era um tempo em que muita coisa acontecia fogo e trovão e anjo manifesto, e as filhas dos homens tiveram um caso com os filhos de Deus, e de repente nasceram os heróis ali. Muita coisa doida aconteceu. Durante a travessia no deserto, você vê a manifestação de Deus ali com fogo durante a noite para que aquecesse o povo, depois com nuvem durante o dia para que poupasse eles do sol e do calor. Mas de qualquer forma, a Bíblia nos relata que hoje nós vivemos em um tempo maior que aquele, em um tempo mais especial, porque hoje nós não precisamos mais de um profeta. É claro que ele tem a sua utilidade. Muitos, a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 4 que Deus levantou alguns ainda para profetas, mas Deus não nos fala mais necessariamente por profetas. Deus não nos fala mais necessariamente através de anjos, sonhos, mas Ele nos fala através do próprio Filho de Deus, de Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio, venceu o pecado e depois foi colocado
à direita de Deus, e essa é a nossa esperança. Sabe, não adianta nós fundamentarmos uma igreja em que nós dependamos do pastor, dependamos uns dos outros. Sabe, a gente precisa um do outro, mas não depende um do outro. A gente é até santo, a Bíblia fala, comuniquem aos santos as vossas necessidades. Inclusive a gente está às portas da nossa conferência agora aqui, chegando, né? Estamos há 4 semanas da nossa conferência, e de verdade, eu já falei algumas vezes, se você não está lá por conta de dinheiro, você é bobo. É um bobalhão. Como diz Caio, como é que é o nome daquele cara do futebol? O Caio Ribeiro, né? Você é um paspalhão. Porque de verdade, se você não tem dinheiro, o que mais tem aqui é gente que quer semear um no outro. E a Bíblia nos ensina a comunicar aos santos as vossas necessidades, é só falar. Só não vem da Miquel, que Jesus revela, tá? Mas fala. E de verdade, mas nós temos um lugar onde nós precisamos uns dos outros, isso é muito bom. Mas somente um tem palavra de vida eterna. Somente Jesus, cara. Não adianta, você pode ouvir o melhor pregador do Instagram, o melhor pregador das igrejas de São Paulo. Esses dias um amigo meu estava procurando uma igreja e falou, cara, São Paulo é muito doido, né? Você tem um cardápio, você tem muito lugar para escolher e tal. Falei, cara, acho que essa é a pior coisa. Porque você normalmente vai querer escolher com base no seu gosto e não com base no que Deus quer. Então você vai ali tentando se identificar, quando você vai ver que na Bíblia nunca teve a ver com identificação, mas com entrega. E somente entrega aquilo que você sabe o que você tem que entregar. Então, só que nós vemos grandes pregadores, grandes cantores, grandes ministros, e de verdade, nenhum pregador tem palavras de vida eterna. Eu não tenho palavras de vida eterna. Um anjo, se ele chegar aqui agora, um anjo com asas e olhos e tudo mais, labareda de fogo, ia ser psicodélico, ia ser legal, psicotécnico, né? Ia ser interessante. Mas ele não tem palavras de vida eterna. E em dado momento da vida de Jesus, ele pregou uma mensagem onde muitas pessoas não se identificaram com aquilo. Muitas pessoas não gostaram, não concordaram, e começaram a ir embora. Falou, cara, deixa eu ir para outra igreja aqui, no outro bairro, em outro lugar, porque acho que, não sei, não mexeu comigo, não falou comigo essa mensagem aí. Aí vou todo mundo embora, aí fica os 12, aí ele pergunta para eles, vocês não vão embora também? Já que todo mundo foi, né? Vocês não vão? Aí eles, Pedro, né, fala, para onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Sabe, só vale a pena ler a Bíblia se você está através dela ouvindo Jesus. Só vale a pena estar em um culto se você está através da pregação, através dos louvores, ouvindo Jesus. Somente vale a pena ir no GC se você está lá ouvindo Jesus. Tudo bem que é através de homens muitas vezes, mas não tem a ver com o homem, mas tem a ver com Jesus, o próprio Filho de Deus, que veio à terra, se encarnou, venceu o pecado, e hoje está à direita do Pai, colocado acima dos anjos. O próprio Filho de Deus é quem fala conosco. Vamos lá alguém, cara. Ele tem palavras de vida eterna. Se existe algo morto na sua vida, nas suas emoções, nas suas finanças, no seu casamento, nas suas relações, sabe, no seu ministério, se existe algo morto, o que você precisa? Ouvir Jesus. Não é aquilo que você se identifica, não é aquilo que te dá arrepio, é aquilo que te dá vida. Jesus tem palavras de vida. E hoje a palavra nos diz, antigamente Deus falava de muitas formas, mas hoje Ele nos fala através do Filho. Agora posso dizer uma coisa para você? Falar através do Filho é menos impressionante. Sabe, a forma como Deus falava no Velho Testamento
era muito mais impressionante aos homens. Os homens viam aquilo e falavam, cara, uau, que sinistro, aquilo era impactante, até assustador. Deus quis se relacionar com Israel, chamou eles para o relacionamento, mas eles olharam para Moisés e falaram, não, vai você, senão a gente vai morrer. Era até assustador. Hoje ele fala através de um homem, porque Jesus, ele só tem um homem no céu ainda. Segundo a palavra, todos os que morreram salvos estão descansando até a vinda dele. Tem um homem no céu, Jesus. Ele foi como homem para o céu. E esse homem fala conosco de uma forma simples, de uma forma que não é impressionante. A palavra nos diz no Novo Testamento que aquilo que é impressionante para os homens, Deus despreza. E aquilo que os homens desprezam é aquilo que Deus valoriza. E Cristo aqui fala que era a própria expressão do ser de Deus, era a exata expressão do ser de Deus, e o resplendor da glória de Deus, um homem simples, mas com todo o poder, mas que não usava todo o poder a seu benefício. Ele tinha momentos em que Jesus podia ter derrubado os inimigos dele, podia ter destronado Roma. Você que fica às vezes vendo política A ou política B, achando que Deus tem que vencer, e Deus tem que derrubar aquele prefeito, aquele presidente, aquele não sei o quê, e Deus tem que fazer isso. Meus amigos, Deus está falando, e os homens precisam ouvir. E Ele fala através do seu Filho. Se Jesus estiver falando sobre política, tudo bem, mas se Ele não estiver, não tem por que nós ficarmos presos dentro de um assunto que Jesus não está falando. Existe algo que Jesus está dizendo na sua casa, na nossa igreja, no nosso GC. Ele está falando. Mas Brisa, eu não sei ouvir Ele. Cara, é aí que entra o silêncio, a pureza. É aí que entra nós guardarmos o coração do barulho. Nós ficamos o dia inteiro baixando ali, sabe, a timeline do Instagram, o dia inteiro vendo YouTube, vendo pregação, o dia inteiro vendo bobeira, alguns até pecando, o dia inteiro vendo série, o dia inteiro vendo futebol, o dia inteiro vendo as coisas aí, e nem estou falando que é ruim algumas coisas que eu disse, mas enchendo a cabeça de ruído, de barulho, como que nós vamos poder ouvir a voz sutil de Jesus? Sabe, Jesus, Ele não vai aparecer com trovões para você. Jesus, Ele não vai aparecer fazendo um estardalhaço. Deus, Ele não quer chamar a atenção de ninguém, mas Ele quer a atenção por livre e espontânea vontade. Sabe, nós estamos na cidade do caos, tudo chama a atenção, tudo barulhento, tudo os arranha-céus. Meu amigo, na minha rua lá estão fazendo uns 4 prédios só na minha rua, tudo de 30 andares, os prédios gigantes lá, só por Deus, já não está passando o carro direito. Eu descobri que em São Paulo você não desvia dos carros, você torce para não bater. Então você vai dirigindo, meu amigo, você vai torcendo. A Larissa falou que ela até fechou o olho assim, tomara que não bata. Porque é impressionante, aqui tem o dom de passar em um lugar que não tem como passar de carro. Aí você vai passando por essas ruas, os arranha-céus, aí você vê pessoas, né, uma cidade onde é muito nítido quem tem mais dinheiro vive até que bem nessa cidade. Pô, em São Paulo com dinheiro é vibe, né? Tem várias coisas para fazer com dinheiro, difícil é, né? Ter dinheiro. E tem que ser muito dinheiro em São Paulo. Porque muito dinheiro em Taubaté você faz várias coisas, mas o muito dinheiro de Taubaté você não faz nada em São Paulo. Eu descobri isso já, tá? E ninguém me contou. Então assim, a gente vai sendo norteado por desejos, preciso de roupa, preciso de dinheiro, preciso daquilo, e o carro não passa aqui, e o prédio, comprar um apartamento, a bicicleta, e eu vou sendo rodeado de coisas e barulhos, e a pergunta é, meu amigo, Deus não fala mais a partir de anjos, de profetas barulhentos e virando psicodélico, não, meu amigo. Deus fala através do Filho. E o Filho de Deus é um homem. E um homem que anda. E a palavra fala que ele não grita. Que ele não faz barulho. Ele vem.
E aquele que abre o coração para Ele, quando Ele bate a porta, com esse Ele ceia, com esse Ele tem um tempo. Sabe, o que nós precisamos é aprender a gerar um ambiente dentro de nossa casa, de nosso coração, favorável a ouvir Jesus. Eliminando os ruídos, eliminando o barulho, eliminando, sabe, aquilo que tem nos entorpecido, aquilo que tem roubado nossa sobriedade espiritual, aquilo que tem nos roubado de um lugar de vida. Meu amigo, se tem algo morto na sua vida, ou se tudo está morto na sua vida, o que está faltando para você é voltar a ouvir Jesus. Ele tem palavras de vida. Quantos estão comigo aqui, amém? Amém. No capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim, 1 ao 3, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério, repita comigo, se não levarmos a sério, tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Sabe o que acontece? A palavra mostra como Deus foi rigoroso, porque Deus é amor, é maravilhoso, é bondoso, mas Deus também é severo. A palavra nos diz, não desprezeis a bondade e nem a severidade de Deus. Deus é sério, Deus não é brincalhão, apesar dele ser divertido muitas vezes, mas ele é um cara sério. E aí você olha aqui, e a palavra nos diz para levarmos a sério, sabe, para levarmos a sério tão grande salvação. Ou seja, se a Bíblia nos instrui a levar a sério, é porque tem uma forma de não levar a sério. Tem um jeito de viver a salvação de Jesus sem levar a sério. Fala comigo assim, Deus me livre. Se você é meio Faria Limer igual o Gabi, fala assim, God me free. Esses dias eu fiz uma votação para saber quem é o mais Faria Limer dessa igreja. O Gabi ganhou. Ele não assume, ele acha que ele é Corinthians, Itaquera. É um puro Faria Limer. Vai provar que não. Mas, veja bem, sabe, existe uma forma de nós carregarmos a mensagem de Cristo, vivermos essa mensagem sem ser como deveria. E a palavra nos mostra que Deus vai ser mais severo com esses, do que com aqueles que ouviram anjos e profetas e não levaram a sério. Sabe, não adianta a gente pegar e ouvir o que Jesus fala através da palavra, através dos líderes, dos homens, das pessoas, ou através do próprio Espírito Santo, e levar de qualquer jeito. Precisamos pegar, a palavra fala, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que verdades? Verdades essas que ouvimos aqui, como fala, anunciado inicialmente pelo Senhor, depois nos foi anunciada pelos que a ouviram. Repita comigo, inicialmente pelo Senhor, depois pelos que a ouviram. Qual mensagem é essa que a gente não está levando a sério, Brisa, que nós podemos não estar levando a sério? Quem fala isso? A palavra nos diz que primeiramente o Senhor, depois os que a ouviram, aqueles que têm conhecido. O Júnior, por exemplo, partilhou aqui um testemunho de vida. Jesus tem mudado a história dele. Ele é alguém que tem conhecido o poder do verdadeiro evangelho de Jesus. Sabe, nem tudo o que se diz de Jesus é de Jesus. Eu não sou juiz para dizer o que é ou o que não é. Mas a grande verdade é que nós precisamos conhecer através de Jesus e daqueles que têm ouvido a mensagem, o que é de Jesus. E estamos ou não levando a sério. Precisamos carregar essa mensagem, sabe, como tem sido falado nas outras pregações, mensagens que nos marcam. Até que ponto nós temos sido, sabe, eu acho engraçado, esses dias um amigo meu, ele foi
chamado para um evento, em que o evento ia ser no sábado, mas no sábado era um dia de culto da religião daquele outro cara. Aí o cara falou, não, vamos marcar no domingo, porque sábado é meu dia de culto, eu não posso fazer isso no dia do meu culto. Aí esse cara, o que ele fez? Ele deixou de ir na igreja dele no domingo, para estar lá, e o outro da outra religião mudou o evento de dia para poder ser, não sei se deu para entender muito bem, mas acho que deu, né? Tomara que sim. Mas enfim, e eu não estou aqui dizendo quem estava certo ou errado, mas como nós negociamos facilmente o que Jesus quer fazer. Sabe, Jesus tem nos ensinado muito sobre, dentro da palavra, através do testemunho de homens aqui, através dos GCs, Jesus tem nos ensinado como viver nas emoções, como viver no sacerdócio, no quartinho com a palavra, como viver na oração, como viver na adoração, como viver de forma leve e verdadeira. Esses dias fizemos uma reunião com os líderes, aqui, há umas semanas atrás, eu falei assim, meus amigos, nós somos o seguinte, nós somos verdadeiros, nós somos sérios, nós somos profundos, mas nós somos divertidos. Se no seu GC está um saco, pode tratar de ficar divertido, porque Jesus era divertido também. Jesus era da hora. Faltou vinho na festa, meu amigo, ele pegou a água e fez virar vinho. Vamos lá alguém. Está lá na Bíblia, goste ou não goste, está lá. Então assim, não estou falando a favor de nada, estou falando de diversão. Mas a diversão não nos rouba a seriedade, e a nossa seriedade não nos rouba a nossa diversão. Existe um jeito leve e verdadeiro de viver o que Jesus quer. Uma vida que não é dentro de pragmatismo de eu posso, eu não posso, eu como, eu não como, eu bebo, eu não bebo. Meu amigo, você é livre em Cristo Jesus para viver a vida que Deus tem para você. Algumas pessoas acham que santidade é uma prisão, de não poder transar, não poder comer, não poder beber. Santidade não é uma prisão, meu amigo, é uma libertação para você ser igual a Jesus. Não é uma prisão, prisão é não ser igual a Ele. Prisão é não ser igual a Ele. Jesus, Ele sabe dar uma vida divertida, feliz, leve, mas também santa, verdadeira, abundante. Sabe, não tem outro caminho. Mas não adianta a gente ouvir o que Jesus tem falado e não levar a sério. Precisamos nos apegar com firmeza, com mais firmeza ao que Ele tem dito. No verso 10 de Hebreus 2, que você está aberto e vá comigo ali, do 10 ao 11, fala assim, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha que doido. Quem é o que santifica? Jesus. Repita comigo, Jesus. Quem é o que precisa ser santificado? Fala, eu. Fale, nós. Nós somos aqueles que precisam ser santificados. Amém? Eu não sei você, mas eu preciso. E estou facinho, Jesus, vem logo. Porque eu já não me aguento mais. Estou igual o Tiririca, onde eu vou eu estou e está terrível. Salva de mim mesmo, Jesus. Tem hora que você está mais cheio do Tiririca do que de Jesus. Então assim, a palavra nos fala que era necessário que tanto aquele que santifica, como os que são santificados viessem de um só, e esse, Jesus, nos chamasse de irmãos. Veja bem, existe uma mensagem que não é mais dita por anjos e profetas, mas dita pelo Filho, na sua simplicidade e pureza, através da tua palavra, dele, e através daqueles que a têm ouvido. E essa mensagem, alguns não levam a sério. E de quem é essa mensagem? É daquele que santifica. E que ele aprendeu a ser santificado, ou melhor, aperfeiçoado, a partir dos sofrimentos, como lemos no verso 10. Ele foi santificado, aperfeiçoado, desenvolvido pelo sofrimento. Jesus olhou para nós e falou assim, ei, vocês vão ter que dar tudo, mas eu vou ter que primeiro dar tudo por vocês.
Então eu vou me entregar. Eu vou fazer, sabe, deixar Deus me aperfeiçoar, para que depois vocês deixem que eu aperfeiçoe vocês. E ele veio e foi andando sobre a terra, sendo mudado. E esse Jesus, a Bíblia fala que ele que santifica em nós que somos santificados, somos feitos irmãos dele. Quantos podem dar o aleluia? Fomos feitos irmãos. Meu Deus. Agora, no versículo 17 de Hebreus capítulo 2, vai dizer assim: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Repito, em todas as coisas era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, verso 18, naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que interessante. Jesus foi feito como nós. Por mais que nós olhemos ou adoremos, ele é digno de adoração, ele foi feito exatamente igual a gente. Foi tentado em tudo. O que é tentação, Brisa? É uma ideia? Não, tentação é aquilo que te dá desejo. Sabe, às vezes a gente acha que está pecando só porque deseja algo, porque aquilo nos chama a atenção. Não, isso, o nome é tentação. Tentação não é aquilo que dá na teia. Tentação é aquilo que te move. Meu Deus. A Bíblia fala que ele foi tentado no deserto para transformar pedra em pão, porque fazia 40 dias que ele não comia. Você acha que ele não estava com fome? Você acha que só veio uma ideinha em Jesus? Ai, queria um pão agora. I would like a bread. Imagina. Eu gostaria de um pãozinho. Eu descobri esses dias que tem um salgado lá em Taubaté que chama pizza enrolada. E aqui o nome é Bauruzinho. É bem mais legal pizza enrolada. E lá em Sorocaba chama tortinha de presunto e queijo. Mas não tem nada a ver. É pizza enrolada. Imagina Jesus. Você acha que do nada ele... armava não, porque vocês não entendem o armava, né? Seria tão bom. Seria tão bom significa armava, tá? Seria tão bom ter uma pizza enrolada, um bauruzinho, uma tortinha de presunto e queijo aqui agora. Você acha que ele teve um spark, uma ideia? Não, ele estava morrendo de fome. Ele foi tentado naquilo que ele estava desejando muito. Sabe, Jesus ele se compadece de nossas tentações. Aquele que por meio de quem Deus fala hoje. Aquele que alguns não têm levado a sério a sua salvação, as suas palavras. Ele se compadece de nós. Por isso ele foi feito igual a gente. Ele está lá do lado de um Deus perfeito. E quando você clama por socorro, ele olha e fala: Pai, tem misericórdia dele. Eu sei como é que é difícil estar naquela carninha terrível ali, aquela pessoinha ali. Deus, eu entendo o que o Tiririca fala. Pai, salva-os, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabe, algumas pessoas não conseguem ser livres na relação com Jesus, porque não conseguem usufruir dessa face dele. Um irmão que nos compreende. Sabe, a palavra vai nos dizer que os religiosos, os sacerdotes da época, eram pesados. Eles impunham um peso sobre nós que nem eles mesmos conseguiam viver. Cara, Jesus, ele nos mostra que ele se fez fraco em tudo, como nós somos fracos, para que nos compreendesse, para que nos entendesse, para que trouxesse para nós alívio, esperança. Sabe, por mais que exista um caminho de seriedade, quando você fraqueja, quando você titubia, quando você, sabe, tropeça, se você consegue acessar o irmão Jesus, aquele que se compadece, que compreende, você consegue receber
uma nova vida naquele lugar, uma nova palavra naquele lugar. E sabe, e muitas vezes, isso acontece com todo mundo. Eu e a Larissa tivemos um tempo agora muito especial, sabe, nós estamos na Poema desde 2008, são 17 anos de igreja. Os primeiros anos da igreja eu já estava no louvor lá, gritando, achando que era o Thales Roberto, até dançava igual o Thales Roberto, Deus da minha... E era muito interessante. E eu dormi na igreja por 3 anos, não tinha alarme, não tinha seguro. Eu ia para o trabalho durante o dia, aí depois ia para o inglês, depois faculdade, às vezes ia para academia depois, às vezes era ensaio da banda, da igreja, no estúdio lá, das 11 da noite até 1 da manhã, sei lá, era muito doido. E à noite ia lá, de motinha de bróis. Era uma bróizinha que eu ia lá, de boa, achava que era um motoqueiro, né? Motoqueiro fantasma. Aí eu entrava lá e a igreja era em cima de uma peixaria. Mano, fedia peixe a igreja. Acho que era profético, né? Pescador e tal, dessas coisas. Então, assim, era Pedro Church mesmo, assim, tirava peixe. E era uma escada, assim, que não tinha onde parar a moto. Então eu tinha que subir com a moto, assim, na escada. Embicava ela assim, e a Bros é meio boa para isso, né? Se fosse uma CGzinha, uma Titan, era mais embaçada. A Brosinha lá. Mas teve um dia, meu amigo, que eu larguei ela voltou, quebrou a porta da igreja. Falei, nossa, não acredito nisso, quebrei a igreja de Jesus. Mas dormia todo dia. Colocava lá um colchonete no chão lá, um colchão duro lá. Aí às vezes eu tinha companhia. Aí tinha um menino da igreja que ele foi para a mesa de som, aí ele foi o Salvador, ele virou o mesaman. Aí o mesaman, às vezes ele ia dormir comigo, ela falou, pô, vem dormir comigo aqui, mano, tá osso dormir sozinho aqui, mano. Aí ele ia. Aí alguns dias nós estávamos meio convertidão assim, aí a gente ficava dando volta na igreja e profetizando, até de madrugada. Aí tinha dia que a gente estava menos convertido, aí ficava falando das menininhas. Terrível, era difícil, oscilava, né? Aí o bom era quando um estava crente, aí pelo menos salvava. Quando os dois não estavam muito crentes, era osso. Mas estava lá, cara. Estava lá, buscando, dormia na igreja, dava tudo pela casa ali de Jesus que eu podia. Trabalhava, tinha lá o solteiro ainda. Aí foi passando os anos, e muitas coisas foram acontecendo, nossa vida foi sendo transformada, perseverando na casa de Jesus, perseverando na palavra de Jesus. Aí de repente, a gente vira pastor, eu e a Larissa, em 2018. São 7 anos, agora em novembro, né? Inclusive 7 anos. Então são 7 anos já pastoreando lá em Taubaté, onde é a Poema mais antiga. Eu era pastor da parte de louvor, de adoração, e faz 2 anos e meio que estamos aqui pastoreando. Então fomos fazendo muita coisa, depositando tudo, e 2 anos e meio nessa igreja, dando o que a gente tem, dando o que a gente não tem, e fazendo o que a gente não sabe, e orando, e clamando a Deus, fala, Deus, cadê um pastor dessa igreja, manda alguém melhor por favor, mas tá bom, se não tem tu, vai tu mesmo, estou aqui, Jesus, aleluia, Jesus, eis-me aqui, o Senhor não escolhe os melhores, escolhe os disponíveis, então estou aqui, Jesus, me ajuda a cuidar desse povo, a ajudar eles, a levar eles para você, por favor, me ajuda, e a coisa está acontecendo, e a igreja está sendo transformada, mudados os coraçõezinhos, os GCs estão ficando quentinhos de coração ali, explodindo ali do Espírito, os paulistanos frios e distantes aprendendo a abrir o coração, aprendendo a chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, perseverar. Eu sei que o domingo para o paulistano me custa muito mais caro do que o domingo para o taubatiano, para estar aqui, mas não adianta, quanto maior luta, maior vitória. E Jesus está fazendo isso, e a galera está vindo, está permanecendo, está fazendo, está vencendo as tribulações, vencendo as ruas estreitas, vencendo o estresse, o cansaço, e todo mundo vencendo, crescendo. Daqui a pouco eu olho para a Larissa assim, falei, e agora nós? Porque de repente eu parei 2 meses atrás, e ela parou, e a gente viu, falou, acho que a gente está meio morto. Cuidamos dos outros e não nos cuidamos. Aí eu olhei para a minha fé, ela olhou para a fé dela, nossa relação. Falei, cara, peraí, a gente tem feito tudo pela igreja, mas agora acho que chegou a hora
de a gente fazer algo por nós. Falamos com líderes da casa, fomos para o Fire Refine lá no sul, lá em junho, nem ministramos, abrimos o coração com o Leandro, Érica, com os pastores, com o presbitério da igreja, com nossos líderes, e a gente foi lá. Aí de repente num processo falou, cara, faz menos, descansa um pouquinho mais. Tiramos um tempo agora, fomos em julho para um retiro lá em BH, ficamos 6 dias no lugar, tomaram o nosso celular, ficamos 6 dias sem celular. Chegamos lá na Estância Paraíso, não sei quantos aqui conhecem, foi um tempo muito poderoso, e tinha de tudo lá, tinha pastor, gente famosa, tinha gente que tentou se matar uns dias antes, estava tudo no mesmo bolo lá. E Jesus fazendo ali, e de repente a gente foi vendo algo mudando em nós, falou, Jesus, obrigado porque eu estou voltando a sentir vida, não porque eu estou ouvindo a Poema, não porque eu estou ouvindo o Leandro, não porque eu estou voltando a te ouvir, Jesus, estava muito barulhento, eu dei tudo o que o Senhor tinha me falado, mas de repente eu percebi que eu parei de te ouvir, de tanto que eu estava fazendo aquilo, e cara, esse fraquejar, Jesus, Ele permitiu-se ser fraco, como nós somos fracos, para se compadecer de nós. Você acha que Jesus realmente vai colocar homens na fé para liderar seu GC? Você deveria orar muito pelo seu líder, para ser pastor na igreja, homens que não vão fraquejar, que não vão, se sentir fraco em algum momento. Não, cara. Meu amigo, se eu fosse perfeito, você estava lascado, porque sem ser já está. Eu não sou perfeito, eu sou perfeccionista, é terrível. Esses dias eu fui pedir um negócio para a Cibele e para o Jackson, eles, mas na sua régua, Brisa, porque se for, não vou não. Falei, não, nem vou. Embaçada. Mas a grande verdade é que Jesus, Ele se fez fraco como nós, irmão. E Ele se compadece da nossa fraqueza. Agora é muito difícil. Estava conversando lá na Estância Paraíso com um pastor que cuidou da gente lá. E ele falou assim para mim, cara, os homens, eles têm facilidade em sentir o perdão de Deus, facilidade até em perdoar as pessoas, mas a maior dificuldade é eles se perdoarem. As pessoas não se perdoam. E essa ausência de deixar o perdão de Jesus, a graça de Jesus entrar, trava muitas coisas na nossa vida. Aí você começa a perceber diversas coisas que a gente não consegue vencer, porque, a gente não consegue entender que somos fracos. Mas que essa fraqueza não é para nos dar razão para viver de qualquer forma. É uma fraqueza que é para nos levar para perto daquele que se fez fraco, e Ele tem palavras de vida eterna. Jesus não vai nos cobrar, Ele vai nos ressuscitar, meu amigo. Vamos lá, alguém. Não é um Deus para nos cobrar, são palavras de vida, que vai pegar aquilo que está morto e vai dar vida para nós, cara. Mas é alguém que se compadece, é alguém que nos entende. Ali em Hebreus capítulo 3 agora, espero que você ainda esteja com a Bíblia aberta aí, porque não estou nem na metade ainda, fica aí aberto. Pode pregar tudo então? Aleluia. Hebreus 3 versículo 7 vai dizer, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Repita comigo, não endureçam o coração. Vamos dizer mais uma vez, não endureçam o coração. Como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário,
animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Perceba bem, a coisa que mais atrapalha a vida de um crente é um coração endurecido. Cara, Deus, ele não precisa de muito, ele só precisa de um coração aberto. Agora, o coração endurecido, cara, um coração que se fecha, é a pior coisa. E digo mais, todo mundo aqui é tentado a fechar o coração em algum momento. Teve hora que a gente, ali nesse abrir o coração, que a gente entrou nesse tempo agora, de restauração ali, de cuidar de nós mesmos, algumas pessoas nos propuseram coisas, nos falaram coisas, que na hora veio assim, bateu numa parte dura do meu coração. Falei, cara, nem sabia que estava duro aqui. Aí de repente, outro vem e fala que você, cara, peraí, o que está acontecendo? Coração teimoso, orgulhoso, arrogante, maldito homem que sou, coração ali resistente. Jesus quer dar vida, Jesus quer ferir, Jesus quer curar, e o coração ali querendo resistir. Meu amigo, a pior coisa que nós podemos ter na vida com Jesus é um coração duro. Agora, se nós abrirmos o coração, nós podemos entrar no descanso de Deus. Porém, nós temos que ter esse cuidado de não nos afastar de Deus, pelo coração endurecido. Porque durante o tempo que se chama hoje, ali fala que vocês animem uns aos outros. Se animem uns aos outros para não serem enganados. Meu amigo, nós temos duas opções segundo esse versículo. Ou nós estamos animando uns aos outros, ou nós estamos sendo enganados pelo pecado. Essa história de ser crente sozinho, da minha fé cuido eu, é balela, não é bíblico. Eu não consigo ver fundamento bíblico. Nem Jesus quis viver sua vida sozinho, você quer. Você é maior que o Messias, né? Pelo amor de Deus. Não dá, cara. Não dá. A Bíblia fala que ao invés de estarem sendo enganados uns pelos outros, enganados pelo pecado, animem-se uns aos outros, cuidem, perseverem no dia que está chegando agora, porque somente assim nós vamos participar das coisas que Cristo tem para nós, somente se a gente continuar como era no princípio. Sabe, muitas vezes nós temos nos perdido daquilo que era belo, simples, no princípio da nossa jornada com Jesus, aquilo que, sabe, mexia com a gente. Agora a gente é sommelier gospel. Eu venho no louvor, eu fico, toque de pimenta, ai, colocou um toque de, fala um tempero aí, amor, não estou vendo nenhum na cabeça aqui, cúrcuma, vou falar uma coisa mais gostosa, uma páprica defumada, manteiga, alho. Aí a galera tá aqui, sommelier ali tentando, esse louvor tá meio oleoso, meio gorduroso, não veio ao ponto menos, ai, veio ao ponto mais. Essa música, esse violão, esse tinha que ter banda e não sei, mas essa palavra, essa pregação, esse não sei, a gente virou sommelier. Meu amigo, quando você converteu qualquer miojo espiritual, você pirava. Qualquer McDonald's espiritual, você pirava. Agora virou sommelier da coisa. Ai, faz sentido, não faz sentido? Me identifico, não me identifico? Meu Deus do céu, mas quando que Deus te deu uma régua, ao invés de um coração entregue, ao invés de um sacrifício vivo, ao invés de um coração podendo experimentar o descanso do Senhor? Sabe, a palavra nos fala que aqueles irmãos que atravessaram o deserto, eles perderam o descanso do Senhor pelo coração duro, pelo coração endurecido. E muitas pessoas piram, né? Eu quero seguir a nuvem.
Eu quero não sei o quê. Meu amigo, eu não vejo uma referência bíblica que é para eu seguir nuvem nenhuma. Eu nunca vi isso. O único povo da Bíblia que seguiu nuvem era um povo burro. Era um povo de coração duro. Era um povo que em tudo é usado como exemplo ruim. Moisés não seguia nuvem. Moisés ouvia a voz e seguia ela. A nuvem estava lá com ele, era o Colebe. Mas não era a fonte de vida. Você que quer seguir o barulho, a igreja do momento, o hype, ouça a voz de Jesus. Não há conferência que dê vida, não há igreja que dê vida, não há pregador, é a palavra de Jesus. E Ele tem uma igreja para você, Ele tem uma vida para você em abundância, um casamento em abundância, filhos em abundância, emocional em abundância, financeiro em abundância. Você precisa ouvir Ele e abrir o coração. Abrir o coração, para não ser como aquele povo. Porque olha o que fala em Hebreus capítulo 4, agora versículo 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Olha que doido, nós temos uma promessa do descanso de Deus. E esse descanso não é só na eternidade, é um lugar de paz que excede todo entendimento aqui na terra. A Bíblia fala que a gente vai passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Existe um nível de descanso espiritual que não importa a circunstância. Não é a realidade que me muda, sou eu que mudo a realidade. Está quebrando o pau ao meu redor, mas existe um lugar de descanso. Existe uma promessa que nos foi deixada para entrar no descanso de Deus. Mas tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Aqui o autor de Hebreus está dizendo, existe uma promessa, mas cuidem para que vocês não deixem de usufruir. Existe uma vida mais alta, um lugar mais alto, aonde as coisas podem estar ruins. Jesus não nos promete uma vida boa, na vida tereis aflição, mas Ele nos promete palavras de vida, Ele nos promete, uma vida em abundância, Ele nos promete uma companhia no vale da sombra da morte, Ele nos promete uma paz que excede todo o entendimento, porque também, verso 2, a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, com os antepassados. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Vamos lá, diga amém. Amém. Aqui fala de um tipo de povo que ouviu a palavra e ela não trouxe proveito. Ela não trouxe resultado. Sabe, tem como a gente estar aqui ouvindo a palavra todo domingo e não trazer proveito. Sabe, uma das pessoas dessa igreja, por isso que eu chamei ele aqui para partilhar hoje conosco, que mais tem aproveitado o que Jesus tem liberado aqui, é o Júnior. E a coisa mais poderosa é os filhos dele estarem vendo a mudança dele. Porque a gente vê, ele podia estar nos enganando, aqui é muito fácil, né? Você ficar com cara de crente, cara de gospel, né? Agora, quando os filhos estão vendo algo, eu estava com meu filho, eu fiz um rolê com ele esses dias, falei, filho, o que você acha que o papai podia melhorar? Aí ele me falou umas paradas assim, né? Aí ontem eu estava com ele e falei, filho, você achou que eu fui melhor? Aí ele, achei. Falei, aleluia, eu vou continuar melhorando, filho. Não adianta. Isso é família. Família não é um pai que manda no filho, meu amigo. Família é uma casa crescendo na presença de Deus. Vamos lá, alguém. Onde sim, os pais cuidam dos filhos, tudo bem. Mas eu não sou dono deles. O Senhor é dono da minha casa, dono dos meus filhos, dono da nossa vida. Agora, qual tem sido ou qual é o nível de proveito daquilo que está sendo anunciado? O que tem mudado? Qual é a margem de transformação que tem na minha vida? Se aquilo que foi anunciado 5 anos atrás mudava mais a minha vida do que hoje,
A palavra de Deus mudou? A palavra de Deus hoje traz menos vida do que naquela época? Não. O que pode ter mudado? Um coração era mais aberto, e hoje talvez seja um pouco mais duro, e Deus não pode fazer muito. Sabe, nós precisamos permitir que Deus faça proveitosa a palavra dele em nós, para que nós experimentemos. Meu amigo, a cidade do Brasil que mais precisa experimentar o descanso de Deus é São Paulo, e vai ser um milagre. A cidade dos estressados, de todo mundo tomando Venvance, ao invés de ser cheio do Espírito Santo, toma um Venvance. Aí sente que é o Jaspion, né? Vira o Power Ranger com Venvance. Acho que quase ninguém aqui sabe o que é Venvance, ou você está fingindo que não sabe, Deus está vendo. Para quem não sabe, Venvance é um remédio que você toma assim, deixa o Cepromax. Mas faz um mal desgramado. Enfim. A cidade dos estressados, todo mundo com síndrome de pânico, depressão, e as crises, a não ser que seja rico e seja um rico saudável. Que ainda é pouco, né? Senão você está... Agora, meu amigo, existe uma vida nessa cidade ou até os confins da terra, daqueles que recebem a palavra do Filho, não de anjos, nem de profetas, mas do Filho, a partir daqueles que a ouviram e a partir daqueles que a leem, e que você também recebe. Esses que recebem com proveito podem experimentar o descanso de Deus acima do que é visto, do que é ouvido, do que é falado. Vamos lá, alguém tem que estar recebendo isso aqui nessa noite. Agora, é um descanso, mas é necessário um esforço. Porque olha o que fala no versículo 11 de Hebreus capítulo 4. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Fale comigo, amém. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Veja, existe um descanso em Deus, mas aqui fala que é para se esforçar para chegar lá. Existe um esforço. E ele fala embaixo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não tem nenhum defeito com a palavra de Deus. Não tem nenhum defeito, meu amigo. Ela é viva e eficaz. Mas será que nós estamos nos esforçando a ponto de entrar no descanso que muitos dos israelitas perderam lá atrás? Viver esse estilo de vida espiritual mais alto. Não para que gere soberba em você, mas para que gere vida. Não é para que você seja melhor que os outros, mas é para que você tenha vida. Só que você se tornar tão vivo. Estava esses dias conversando com alguns irmãos aqui, eles dizendo: cara, o que eu estou vivendo é tão bom, que eu não consigo me calar. O que é isso? Você tem tanta vida, que não fica só em você, ela começa a ser transferida. Deus não quer uma reunião dos melhores homens de São Paulo. Ele quer uma reunião de homens que abrem o coração, que se esforçam para que a palavra, que é viva e eficaz, traga proveito ao nosso coração que não endurece. E quando endurece, eu confesso e peço para Jesus pela misericórdia, porque é uma luta. É uma luta, meu amigo. Você pode estar com o coração tranquilo agora, daqui a pouco alguma coisa te infla, algum ego, alguma preocupação e fecha de novo. Por isso que a Bíblia fala: se for guardar uma coisa, guarde o seu coração. O coração é enganoso. Precisamos entender que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela ainda tem poder, tem pequeninos sendo transformados por ela. Se ela não está mudando a sua vida, ela não está com defeito. Não é Deus que está fazendo menos, não é Deus que está falando menos. É você que precisa se esforçar, dar tudo para poder entrar nesse lugar de vida. Um lugar onde a palavra realmente pega, separa sua alma do teu espírito e mostra o que você precisa cuidar na sua alma, o que você precisa cuidar no seu espírito.
na sua psique, nas suas emoções, nas suas finanças, o que você precisa ser cuidadoso. A palavra é eficaz e viva para distinguir tudo da nossa vida e nos mostrar como administrar tudo. Não é para ser uma reunião de evangélicos, como algumas igrejas evangélicas são, que todo mundo na igreja, aqui é o Power Ranger, e lá fora é todo mundo fracassado. Mas também não é para ser uma reunião de homens prósperos lá fora, e na igreja entrega migalhas. Mas não é para ser também uma reunião de homens que entregam tudo na igreja, são prósperos, mas dão migalhas para os seus filhos, migalhas para a sua esposa, para o seu marido. Não, meu amigo, a palavra é viva e eficaz. E o Filho fala através dela, ele é a própria palavra, e fala também através dos homens que têm ouvido. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Se o seu coração se abre, a palavra entra e traz proveito e traz vida. Traz vida para o quê? Traz vida para o casamento, traz vida para as suas áreas financeiras, traz vidas para a sua profissão, traz vida se você deixar Jesus tocar na sua vida. Mas não tem a ver com ter sucesso. Estar vivo não é sinônimo de sucesso. Estevão morreu. Para alguns ele não teve sucesso. Morreu tão jovem, tadinho. Mas ele morreu cheio de vida. Sabe, não tem a ver com o sucesso profissional, isso pode ser legal. Não tem a ver com o sucesso no casamento, isso pode ser legal. Esses dias eu fui anaguiado. Se você não entende esse termo, procura no nosso Spotify ou no YouTube, né? Como é que é o nome da palavra que está lá? A dimensão de Anag. Esse dia eu fui anaguiado, foi meu aniversário de casamento, há uma semana atrás. E os meus sogros estavam aqui em casa, deixamos os filhos com eles, saímos numa jornada. O dia inteiro não, porque não deu, mas pelo menos o final de tarde e noite. Fomos ali, sabe, algumas pessoas aqui nos mimaram com o spa. A gente foi no outro dia, a gente foi no nosso aniversário de casamento e falou, vamos agora de novo. E fomos, culpa de vocês ficam apresentando coisas para a gente que a gente não sabia que era bom. A gente foi, e depois saiu, falou, vamos comer o quê? Eu não sei. Aí fomos para lá no Itaim Bibi, paramos lá, abriu o Google Maps. Falei assim, não estou com fome ainda, mas aqui é perto da Faria Lima, vamos dar um rolê lá a pé, de repente a gente aluga um patinete. Rolê baixo custo, né? Mais barato do que uma limusine. Fomos lá e tal. Ali estava, eu andei 100 passos até a Faria Lima, eu olhei assim, Casa Rário. Olhei bem para aquilo, olhou para mim. Para quem não sabe, Rário é uma marca das mais tops de coisas de café. Filtros de café. Os melhores filtros e coisas de fazer café é da Rário. Eu olhei e falei, mas Casa Rário? What? Falei, deve ter umas coisas muito doidas, uns filtros diferentes. Deixa eu ir ali na frente. Levei minha esposa como quem nada, né? Olhei pela vitrine, olhei lá dentro, umas pessoas comendo, tomando um café. Entrei assim, falei, vocês servem café aqui também? Serve. E me diga uma coisa, é bom? Aí ele, vem ver. Entrei, sentei no balcão assim, trocentos metros que eu nunca vi na minha vida de café. O cara passando, tal, escolhi uns cafés do mais cremoso ali, escolhi 2 cafés, um para mim, um para ela. Aí chegou o café assim, tomei um gole do meu, falei, meu Deus. Tomei aquele café, ela tomou, ela falou, você não vai botar fé, o seu é bom, mas o meu é melhor. Eu falei, não pode ser, o meu é uma safra selecionada. O meu é de leilão, é sério, é café de leilão, não vende. É um leilão dos melhores grãos, não sei o quê. Mas o outro dela também era top, era uma nota top lá. E tomei e falei, meu Deus, o que é isso? Que maravilhoso, a gente teve ali uma experiência de café ali. A gente já no café, já pesquisou o Google Maps ali, um monte de coisa para comer ali no Itaim Bibi. Para quem não sabe, eu sou de Taubaté, eu estou aqui há 6 meses morando em São Paulo, então eu estou assim, eu abro o Google Maps onde eu estou. Se eu estou na sua casa, eu estou abrindo o Google Maps para entender onde eu estou, o que é ruim, o que é bom, onde eu não posso passar, porque
Qualquer esquina você vira errado já era, né? Então, assim, enfim. Taubaté não tem essas coisas. Pô. Taubaté, você andou 10 minutos, atravessou a cidade. Então, assim, achamos um restaurante, tivemos um tempo maravilhoso, foi tudo muito bom, um mimo de Jesus. Mas, cara, a coisa mais impactante não foi o que a gente viveu ali naquele dia. É o que Jesus mudou nos últimos dias no meu coração e no da minha esposa. Sabe, nós já tivemos muitas coisas, já deixamos de ter outras, tivemos sim de Deus, não de Deus, ganhamos, perdemos, mas quando Jesus fala ao seu coração e começa a derramar algo, cara, mostrando aonde você tem que tocar, aonde você tem que mudar, cara, é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Vamos lá alguém, cara. E sabe, lá no capítulo 4, ainda versículo 14, vai reafirmar o que nós já falamos. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meu amigo, sabe o que está faltando para você? É ousadia de entrar no trono da graça e ter comunhão com Jesus, sabe? Vem do grego cara de pau. O que é ter ousadia? É cara de pau. Estou bom, não estou, estou sujo, não estou, pequei, não pequei, eu vou. Ah, mas eu tenho que estar bom para estar perto de Jesus. Eu não posso pecar para estar perto de Jesus, não, meu amigo. Você tem que estar perto dele para que a bondade dele te consuma. Você tem que estar perto dele para que o Cordeiro de Deus tire o pecado de você. É passar o óleo de peroba na cara e entrar. Ter comunhão com ele diária. Ler a sua palavra. Ouvir louvores, ir ao GC, estar em comunhão, porque lá no versículo 19, então, de Hebreus 10 agora, vai dizer, portanto, meus irmãos, tendo ousadia, cara de pau, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele se abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Você tem que chegar perto de Jesus e fingir que você é bonzinho? Não. Você tem que chegar perto de Jesus e impressionar ele com suas façanhas? Não. É chegar com um coração sincero e plena certeza de fé. Que plena certeza de fé é essa? Acreditando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acreditando que ele tem palavras de vida eterna, acreditando que a palavra dele é eficaz e viva. Esse é o lugar. Tendo o coração purificado da má consciência. Olha que legal. Brigou no casamento, falou umas coisas que não devia, pensou que não devia, olhou para onde não devia. Esses dias um irmão veio falar para mim, cara, me falaram que se você olha para uma mulher, uma vez é de boa, a segunda é ruim. Falei assim, depende de quanto tempo você ficou olhando a primeira, né? Aí ele, putz, você destravou outro nível agora. O irmão tá, ele olhava uma vez e, né, não sei o que ele fazia, mas vamos pressupor, né? Olhei uma vez só, Deus. É uma vez, a segunda, imagina. Imagina você olhar, pensar, falar, brigar, vai pesando, vai machucando, vai cansando. Agora a palavra fala que nesse lugar, entrar ousado na presença de Jesus, no culto, no GC, no meu quarto, na busca diária com Ele, a minha consciência vai sendo limpa, a minha consciência vai sendo purificada, e o corpo vai sendo lavado com água pura. O que é água pura, Brisa? A água pura é a palavra de Deus. O corpo vai sendo purificado com água pura. Guardemos firme, verso 23, a confissão da esperança, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. É você que é fiel? Não. Por mais que seja corintiano, você não é tão fiel assim não. Quem é fiel? Ele. Mas nós precisamos guardar firme nossa confissão. Não adianta, meu amigo. Ninguém aqui tem cadeira cativa no céu. As coisas não ficam boas por osmose. Não é por pensamento positivo. É por fé. É por fé naquele que fala para nós hoje, o Filho de Deus, nosso irmão, cara. Esse é fiel. E no verso 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Mais uma vez, nos animar uns aos outros. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Vamos falar isso junto? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, confrontemos uns aos outros. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Veja bem, cara, quando eu vim para São Paulo, algumas pessoas, elas vinham no culto uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês. E de verdade, eu ainda estava tentando entender algumas pessoas, falar para a empresa, você não entende, a realidade de São Paulo é outra. O rolê é outro. E eu tentei compreender por muito tempo, assim, falar, cara, acho que eu estou sendo pesado. Taubaté é mais fácil de congregar, né? É outro rolê. Então, acho que deve ser meio... Eu vou ter que compreender a galera aqui, que só cola às vezes. Tem uns que só cola na escala. A gente está aproveitando do seu serviço, você que não está aproveitando muito do que a gente tem para você, mas está tudo bem, você quer só isso, pode pegar. Mas, cara, todas as pessoas que não perseveram em Jesus e na comunhão, eu vejo definhar, eu vejo esmorecer. Aí eu comecei a ler, Deus, será que eu tenho que compreender mesmo essa patifaria realmente, que está fazendo mal para as pessoas? Cara, não é pela obrigação, nós não temos uma obrigação de vir ao culto, e se você não vem, você não é amaldiçoado, não é. Só que, meu amigo, a Bíblia nos mostra que existe uma proteção em nós nos mantermos em comunhão, em nós perseverarmos a comunhão, andarmos juntos, aprendemos uns com os outros, e a palavra fala que quanto mais perto se aproxima o dia do Senhor, mais a gente deveria se confrontar, colocar o dedo na ferida, ter coragem de olhar o outro, porque, mano, São Paulo é muito doido uma parada, porque é uma cidade onde se a pessoa passa do seu lado de roupa ou sem roupa, você tem que fingir costume, né? Então, o paulistano é acostumado a olhar alguém morrendo do lado dele e ele... Opa! O taubatiano, interior, já é um outro ritmo, né? Você vê alguém caído na rua ali, você já... cara, né? Sei lá, você quer fazer alguma coisa. Aqui não, você passa... Opa! Ou nem faz oba, né? Só passa e... Só não fica no meu lado na escada rolante, deixa eu mandar. Não ficando do meu lado está tudo certo, pode morrer do outro lado aí. É impressionante. Agora, uma vida tão superficial, a gente precisa aprender que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais é necessário que a gente se confronte, se admoeste, toque na ferida, toque no calo. Mas vai se ofender. Se se ofende é porque dói, se dói é porque está vivo, se está vivo tem que morrer. Jesus quer nos transformar. Agora, tudo isso só acontece como? Com corações que não são duros. Nem para os que falam, nem para os que escutam. Esses dias, a gente não é detentor da razão. O irmão veio falar para mim e falou, Brisa, cara, vocês colocaram a inscrição da conferência junto com a do Bereanos. Mano, não dá para fazer as duas, eu e minha esposa. Falei, puxa, cara, foi um vacilo mesmo, a gente calculou errado. A data ali e tal, pensamos em uma outra coisa, depois ficou. Quer saber? Liguei para o Alê na hora, falei, Alê, mano, vamos adiar a data para depois da conferência? Bora. Meu amigo, a gente é família espiritual. Pelo amor de Deus.
O patrão, não tem patrão aqui, tem um pai nessa igreja que é o nosso Senhor, mano. Vamos lá, alguém, cara. Não tem que ficar de dedinho. Tem que apontar o dedo assim no amor e cutucar. Só que se você cutucar errado, também vai ouvir do outro lado. E vamos crescendo junto, e nos alinhando junto, nos afiando junto. Aqui não é uma igreja no padrão de São Paulo, é uma igreja no padrão do céu, cara. Em nome de Jesus. Inclusive o tema dessa mensagem é carta à igreja. Carta à igreja. Essa aqui é uma carta para nós. Vamos lá, alguém, quantos estão recebendo aqui? Não podemos somente ficar presos em eu com Jesus, é eu com Ele e nós. Nos animando, nos confrontando, mantendo a comunhão, a congregação. Em nome de Jesus, cara. Nós temos que parar de achar que é normal a gente sumir. Não é. Agora, verso 26 de Hebreus 10 que estamos lendo. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo. E fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quem são esses? São aqueles que vão ignorando o que Jesus está fazendo. Sabe, existe uma diferença entre você lutar com suas fraquezas, limitações, tentações, em confissão, em busca. Esses dias eu estava falando com um casal que está vindo aqui para a igreja, ela é católica, e para você que pergunta, nós até temos alguma semelhança com a igreja evangélica, algumas coisas, mas nós não somos evangélicos, por favor, nós somos de Jesus, aleluia. A minha bandeira não é evangélica e nem protestante, eu não estou protestando nada, eu sou de Jesus, de Cristo, e quero saber o que Ele tem para nós, e vamos viver, aleluia. Vamos lá, alguém está comigo, amém? Esse dia entrou uma católica aqui, eu estava pregando, aí eu falei que os católicos fazem uma coisa muito melhor que os evangélicos, eles confessam seus pecados, que os evangélicos ficam com cara de tá tudo bem. O evangélico é ninja, mano, é ninja, velho, é ninja em parecer o Batman. O Bruce Wayne está difícil, né? Quem pegou, pegou. Mas ninja. Aí ela veio depois, cara, que legal, porque realmente é tão bom confessar para o padre. Eu falei, você quer pregar? Mentira, eu não falei, mas devia. Você quer pregar para a igreja, para a gente entender que é bom confessar o pecado? Meu amigo, em nome de Jesus, nós temos que entender que se continuamos pecando de propósito, cara, pecar e confessar e lutar para não pecar é uma coisa, mas você se entregar para uma vida libertina, uma vida sem comunhão, uma vida distante do corpo, uma vida distante de Cristo, meu amigo, Deus vai ser mais severo com você do que com os da velha aliança que ignoraram, do que com o povo do deserto. Está aqui na Bíblia. Aí eu não me identifico com essa palavra, mas não é para você se identificar mesmo. Isso é para entrar e rasgar nosso coração no meio, mudar a nossa vida. Agora, Hebreus 10, 32 ao 36 vai dizer, lembrem-se dos dias passados. Fale comigo, lembrem-se dos dias passados. Quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Verso 34, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, a perda dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcancem a promessa. Diga comigo, nós precisamos perseverar para que eu, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Sabe aqui, ele manda a gente se lembrar dos dias passados. Cara, eu não sei, talvez alguns estejam aqui e ainda não experimentaram um toque mais profundo de Deus. Eu quero dizer para você que se você ainda não experimentou, é porque você não deixou, é só deixar Ele te tocar. Agora, alguns que estão aqui já experimentaram esse toque, essa conversão. Eu não sei você, mas quando a gente se converteu a Jesus, a gente topava tudo. Era doideira. Enfrentava tudo e todos, não estava nem aí, arrumava até umas brigas que nem precisava. Aí de repente, a gente vai ficando Nutella Church. E aqui nessa carta à igreja, Hebreus vai dizer: lembrem-se dos dias passados, quando vocês foram iluminados e suportaram lutas e sofrimentos. Vocês venciam. Cara, de verdade, sua vida não era melhor. Você só se entregava por completo. Sua vida não era melhor. E essa é a grande diferença. Porque aqui vai dizer que nós vencemos tudo isso, porque sabíamos que tínhamos um patrimônio superior e durável. Sabe, existe uma parada mais alta, cara. Às vezes a gente fica ouvindo tantas coisas ao longo da vida, que a gente começa a achar que crê, mas nem crê. Vira frase de caminhão, vira clichê. Meu amigo, as verdades da Bíblia, por mais simples que sejam, é doido porque eu e a Larissa somos pastores, já ouvimos muita coisa. E lá nesse tempo, lá na Estância Paraíso, a gente escutava coisa que era meio óbvia, ou até a gente julgava meio... A gente falou, cara, a gente já não valoriza. Em uma dinâmica lá, eu nem sei se eu posso contar, mas em uma dinâmica lá nos deram um pedacinho de barro. E começaram a ministrar sobre a palavra lá que fala sobre o oleiro, aquele que faz o barro, o vaso, né? Que mexe no barro. Aí nos deram um barrinho lá, e um pouco de água, e ele vai ministrando sobre o oleiro, e vai falando que é a sua vida. Aí quando você molha o barro, ele fica bem umidozinho assim, e ele começa a falar, ó, veja bem o barro agora, ele está ficando com as suas impressões digitais. Enquanto você amassa o barro. Esse é você na mão de Jesus, na mão do oleiro. Enquanto você deixa ele te amassar, te molhar, as impressões dele vão ficando em você. Daqui a pouco você já começa a se aventurar de querer montar um melhor vaso. Ser humaninho terrível que eu sou. É nos 20 negros no grupo que eu estava, dá vontade de montar um vaso de alabastro. Tá, velho, eu sou competitivo, mano. Eu vou fazer um buraco na praia com meu filho, já quero fazer um buraco maior que o dele, mano. Confessando já pra vocês, é terrível. Aí daqui a pouco eu tava terminando um vaso e tava ficando feio, porque eu não sou bom com essas coisas. Aí o cara fala assim, ó, não adianta montar um vaso com sujeiras, porque quando ele for pro forno, ele vai se quebrar. Aí eu falei, que bom, já tava ficando meio feio, mas deixa eu amassar aqui. Aí você começa a cavar, você começa a achar um monte de pedra, você começa a achar um monte de galinho, e não dava para ver. Impressionante, estava lindo o barro, o vaso ali, o vaso não estava muito lindo, mas estava ali lindo ali. Aí você começa, quanto mais você cava, mais você acha. Eu fiquei uma meia hora só limpando, e aí eu tenho um baita de um hiperfoco. Eu queria gastar a minha vida para tirar todas as sujeiras daquele barro. As pessoas tiravam algumas e já terminavam o vaso. Eu estava lá. Daqui a pouco veio o cara que estava ministrando. André, você vai ser o último? Aí eu, já tocou na minha ferida já. Aí ele, tudo bem, André, os últimos serão os primeiros. Eu, come on, Jesus. Continuei tirando a sujeirinha. Tirei tudo. Molhei um pouquinho, mas molhei pouco. Faltou palavra. E o cara vai ministrando. Faltou palavra, a palavra é a água. Faltou palavra no vaso. Porque o barro seco, ele quebra. Aí ficou quebradiço. Ficou bem parecido... Eu não posso falar. Aí ficou bem parecido com aquele número 2, seco. Nossa, como ele fala disso? Quem não faz aqui, em nome de Jesus, procura um médico, tá? Por favor. E seja bem-aventurado os seus cocôs também.
Aleluia? Então, enfim, mas ficou seco, ficou ruim, e não dava mais tempo, todo mundo tinha terminado, todo mundo tinha lavado a mão já, eu peguei e coloquei lá o vaso seco lá. Falei, puxa, que droga, isso aqui não vai nem precisar ir para o forno, está limpo, mas está seco. Limpou, mas faltou palavra, faltou... E ele que vai falando todas essas paradas, é mó louco, velho. E a gente escuta o vaso de barro, eu sou como... Cantamos hoje o vaso de barro, nunca cantei igual hoje. O vaso de barro, eu estava lá com uma perspectiva do vaso lá, fiquei, faltou alguma coisa. Daqui a pouco ele, agora todo mundo pegue o vaso e quebre o vaso. Eu falei, armou. Peguei, quebrei, moí, falei, agora taca água aqui. Aí tacou muito, eu falei, meu Deus do céu. Aí já estava limpo. Ele falou, André, lembra que os últimos serão os primeiros? Aí os outros teve que tirar mais sujeira. Eu fui o primeiro a terminar, porque eu limpei tanto na primeira, que eu fui o primeiro a terminar ali na segunda. Mas ficou um vazão, vibe. Ficou forte, ficou monstro, ficou regado, ficou da hora o razão. Cara, quantas coisas na vida nossa com Jesus vai se tornando comum, já não mexe mais com a gente, já não fala mais. Por que, Brisa? A palavra perdeu o poder? Não. Ela perdeu a eficácia? Não. Nosso coração precisa voltar para um lugar, cara. Vamos lá alguém, cara, porque nós precisamos perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Os últimos versos que eu quero ler, não precisa nem vir um louvor, eu quero apenas orar no fim. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Meus amigos, Jesus está vindo. Ele está vindo. É inevitável. Ele está vindo. E não tarda. Ele não atrasa. Ele não está demorando, Ele está vindo. Mas Deus se agrada daquele que vive pela fé. Se não retrocede, em nome de Jesus, se você retrocedeu, daquilo que você já viveu, volta para o caminho. Se você quer continuar no caminho que você já está vivendo, persevere. Porque o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Quem diz isso? O próprio Deus. Verso 39, levanta a mão para o céu e recebe essa em nome de Jesus. Nós, vamos falar junto, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Fala um amém mais forte, aplaude o nome de Jesus.